Irmãos, hoje, se o Senhor assim o permitir, eu gostaria de dar continuidade ao sermão de quarta-feira. Portanto, abramos a Escritura na primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso de número 6. Como sempre eu gosto de fazer, faremos aqui a leitura e a exposição em duas versões distintas do texto, para que a exposição se torne mais dinâmica. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso de número 6. Peço aos irmãos que em Cristo esteja oração por nosso pastor. Ele se encontra um pouco enfermo, debilitado. Oremos para que Deus tão logo cedo reverta o seu quadro e o conceda saúde. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso número 6, a última leitura na quarta-feira, lemos do verso 1 ao verso 5, diz assim, Sagrada Escritura: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos, exercita-te, porém, na piedade, pois o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. E esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador, ou provedor de todos os homens, especialmente dos que creem. Oremos. Pai, rogamos tua graça. Pai, louvamos o teu santo nome, fizemos nossas petições, ofertamos, e agora pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija à compreensão do santo texto, da tua palavra. Pedimos que o nosso coração seja terra fértil, ó Deus, a fim de que aquilo que ouviremos e aprenderemos aqui, através do teu servo Paulo, inspirado pelo teu Santo Espírito, também nos ensine, exorte, admoeste, também frutifique em nossos corações. Para tanto pedimos a ação majestosa, gloriosa, sobrenatural do teu Santo Espírito em nosso intelecto e nossos corações. Pedimos assim, Deus, confiando que o receberemos, por meio de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, como nós ouvimos na quarta-feira passada, e conforme ouviremos também hoje, as orientações que o apóstolo Paulo traz por todo o capítulo 4 de 1 Timóteo têm por base uma apostasia geral que o apóstolo Paulo apresenta ter recebido o conhecimento do próprio Espírito Santo de Deus. Paulo vem dizendo que essa apostasia viria sobre o tempo da igreja, sobre o tempo presente, pelo menos na época que Timóteo pastoreava essa igreja, e isso está contido do verso 1 ao verso de número 5. Paulo vai argumentar com Timóteo que uma vez que alguns indivíduos aceitam certos acréscimos à fé, nesse caso ele vai citar aí o celibato, a proibição ao casamento e a abstinência a certos alimentos, uma vez que essas pessoas aceitam isso como uma imposição aos ensinos elementares do Evangelho, essas pessoas se tornam então apóstatas. Ou seja, uma vez que esses indivíduos permitem que coisas além daquelas que estão contidas no Santo Evangelho, na Escritura, façam parte do seu sistema de crenças, essas pessoas adulteram o Evangelho. Essas pessoas tiram de Cristo e sua cruz a centralidade, elas se tornam infiéis à mensagem, infiéis ao Evangelho. E precisamos ser sinceros quanto a isso, nós vivemos um tempo em que isso é cada vez mais real. O Evangelho para algumas pessoas, por que não dizer para muitos, não é mais suficiente. Crer na salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, para algumas pessoas não é mais suficiente. É necessário um novo entendimento, é necessário uma
nova revelação. E na ocasião, na quarta-feira, nós aprendemos também que essa apostasia apresentada pelo apóstolo Paulo nos 5 versos iniciais, ela não se caracteriza como um abandono velado, declarado da fé. Não é como que alguém levanta-se no meio de um culto, vai embora e nunca mais volta à igreja. Não. Paulo vai dizer que é possível, é provável, ele diz isso nos versos seguintes, que essas pessoas mantenham-se na comunidade propagando e aceitando falsos ensinos. O argumento que o apóstolo apresenta é que essas pessoas já se fizeram adeptas do que ele chama de doutrina de demônios, ensino de espíritos enganadores. Essas pessoas, elas podem continuar ouvindo sazonalmente o evangelho, elas podem continuar recebendo os sacramentos, fazendo parte da comunhão com os santos, mas o seu coração já não abraça mais as verdades do evangelho como outrora abraçava. E aí eu tenho que dizer, que se fosse combinado aqui, irmão Sérgio, não teria dado certo, porque o texto que o irmão Sérgio leu apresenta exatamente essa ideia. O escritor, o autor aos Hebreus diz: olha, cuidem, tomem cuidado para que o coração de vocês não seja infiel. No verso 12 ele vai dizer, do capítulo 3: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Óbvio está que Paulo não está falando aqui de pessoas que não conhecem o evangelho. Claro está que Paulo não está se referindo a pessoas que ainda não conhecem a Sagrada Escritura, não. Paulo está se referindo aqui em 1 Timóteo, e também o autor aos Hebreus, a pessoas que, uma vez conhecendo a doutrina, a sã doutrina, o santo evangelho, permitiram que o seu coração se inflamasse e abandonaram então as verdades iniciais do evangelho. Essa infidelidade à fé, essa infidelidade ao Senhor acontece mesmo quando esses indivíduos continuam transitando entre os eleitos. Essas pessoas já se fizeram participantes da doutrina de demônios e de espíritos enganadores. Antes de entrar na sessão que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer 2 observações rápidas aqui, que nós já fizemos no sermão passado. A primeira é que Paulo deixa claro que não se trata, quando ele fala desses apóstolos, de pessoas que foram iniciadas no falso evangelho. Os apóstolos não são aquelas pessoas que já de cara ouvem o ensino errado. Não são aquelas pessoas que acreditam em algo que lhes foi ensinado de maneira equivocada. Não, esses não são os apóstolos. Pelo contrário, o apóstata é alguém que, recebendo o bom ensino, boa doutrina, boa palavra, o santo e genuíno evangelho, rejeita voluntariamente a sã doutrina. Essa pessoa, por algum motivo, por alguma razão, e o nosso Senhor apresenta algumas, ela, embora tenha crido em Cristo, tenha abraçado a fé, por algum motivo, por alguma razão, essa pessoa cauteriza a sua própria consciência. Por exemplo, e esses são os casos em que Jesus vai dar um exemplo, uma pessoa que tem um coração cheia dos cuidados desse mundo, cheia dos cuidados dessa vida, certamente abraçará a teologia da prosperidade. Essa pessoa fará da aquisição de bens, da vida regalada, da vida sossegada, confortável, o alvo da sua suposta espiritualidade. E para essa pessoa, quanto mais prosperidade ela tiver, mais correto será o seu caminho, mais correta será a sua crença. Por outro lado, alguém que tem uma visão além daquela que o próprio apóstolo Paulo diz, além da que convém segundo a medida de fé, certamente se cercará de títulos. E aí nós encontramos no mundo afora muitos apóstolos, Hoje em dia tem até essa história de pai apóstolo, rei apóstolo, porque ser apóstolo não é mais suficiente, então ele precisa de um cargo mais elevado, de uma patente mais elevada. Essa pessoa se acercará do nome de apóstolo. Inclusive no Brasil nós já temos até sumos sacerdotes, por incrível que pareça. A segunda observação, o que aponta exatamente para a conclusão da primeira que eu acabei de dizer, é que essas
falsas justificativas, esses falsos argumentos para uma apostasia, não são apresentadas pelo apóstolo Paulo. Paulo, em momento algum, argumenta com Timóteo sobre os supostos motivos que levaram essas pessoas a naufragarem na fé. Paulo não chega para Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, as pessoas abandonam a fé por A, B, C ou D, porque tem o seu coração cheio de lascívia, porque tem uma visão elevada de si. Não, Paulo não apresenta esses motivos, Paulo não apresenta essas falsas justificações. Na verdade, a questão sobre o abandono da fé é algo tão sério que Paulo sequer apresenta qualquer meio de reconciliação com os falsos mestres. Paulo não apresenta a Timóteo um resgate, uma opção de reconciliação para aqueles que ensinam falsas doutrinas. E pior, pelo que ele nos escreve nos versos que nós nos debruçaremos essa noite, ele não apresenta a opção de resgate nem mesmo para aquelas pessoas que se sujeitam ao falso ensino e à falsa doutrina. É claro, o Novo Testamento está cheio de passagens, de textos, trechos, em que somos orientados, exortados a trazer de volta aquele que se perdeu, aquele que naufragou no meio da caminhada, aquele que desanimou da fé, aquele que por algum motivo não compreendeu corretamente algo do Evangelho, algo da Escritura. Sim, a Escritura nos orienta a trazer essas pessoas, a batalhar pela reconciliação dessas pessoas. Mas, irmãos, quando se trata daqueles que maculam a verdade no seu coração, quando se trata daqueles que voluntariamente seguem falsos ensinos, como é o caso de 1 Timóteo, não há nenhuma opção de reconciliação. Veja bem, eu não estou falando de neófitos na fé, eu não estou falando de iniciantes no cristianismo, não estou falando de pessoas que não entenderam o Evangelho, pessoas que não compreenderam a mensagem. Não é a essas pessoas que Paulo se dirige. Eu me refiro a pessoas que, conhecendo a verdade, conhecendo o Evangelho, cauterizam voluntariamente a sua própria consciência. Sufocam a sua mente, sufocam a sua consciência para dar vazões aos seus próprios apetites carnais, porque afinal de contas é isso que Jesus diz. Quando Jesus profere a parábola do semeador, é exatamente sobre isso que ele fala. Em determinado campo, em determinada terra, a semente cai, mas as aves do céu vêm e tragam a semente. Em outro campo, a semente cai em meio aos espinhos, e quando a planta começa a crescer, quando o Evangelho começa a fazer sentido para aquela pessoa, os cuidados da vida, as paixões do mundo sufocam a palavra, sufocam a luz, a verdade do Evangelho no coração de algumas pessoas, de modo que a palavra se torna infrutífera. E nós percebemos que a orientação do apóstolo Paulo vai no sentido completamente diferente de uma suposta reconciliação, de um suposto resgate, daqueles que ensinam o falso evangelho e daqueles que se sujeitam, conhecendo a verdade, o falso evangelho. Paulo diz no verso 6: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Portanto, nós devemos nos perguntar de que coisas o apóstolo Paulo está falando aqui. O que é que Timóteo deveria propor, apresentar, partilhar aos irmãos da sua comunidade? Ora, o que Timóteo deveria apresentar à sua igreja é exatamente o que Paulo já apresentou do verso 1 ao verso de número 5. Que manter o celibato, manter uma dieta de restrição alimentar não faz parte dos princípios da fé. Nada disso tem a ver com a sã doutrina, nada disso tem a ver com o santo evangelho. Acréscimos à fé, acréscimos ao cristianismo não dizem respeito ao evangelho. Na verdade, Paulo está dizendo, isso não tem absolutamente nada a ver com a sã doutrina.
Da mesma maneira, nós podemos dizer no nosso tempo, na nossa época, que missões não são o centro do Evangelho. O serviço aos marginalizados não são o centro do Evangelho. Os relacionamentos entre os indivíduos não são o centro do Evangelho. Eu, você, nós não somos o centro do Evangelho. E aí, fazendo um rápido exercício aqui, de memória, não é exatamente isso, irmãos, que nós mais ouvimos mundo afora? Não é exatamente o que nós ouvimos no rádio, na televisão, na internet? Como o pastor gosta de dizer, né? As pessoas têm um Jesus para cada esquema. Existe um Jesus em cada esquina. Quando nós ligamos o rádio, nós ouvimos falar de um Deus que não importa, não interessa a religião que você pratica, a qual você pertence. Não importa a religião que você frequenta, Deus te ama, Deus te aceita. Um Deus que te aceita exatamente como você é, e Ele não tem nenhum problema em que você permaneça exatamente assim como você está. Nós ligamos a televisão, irmãos, e ouvimos falar de um Deus que é dono de toda a prata e de todo o ouro, e só. Um ser que sempre está pronto como um gênio da lâmpada a satisfazer todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos. Basta que nós demos uma pequena esfregadinha no gasofilaço. Vamos para a internet e ouvimos falar de um Deus pós-moderno, um Deus, como gosta de dizer o Mocelin, um Deus moderninho. Vamos à internet e encontramos falar sobre um Deus que, além de nos aceitar como nós somos, nos torna realizados em nós mesmos, nos faz mais do que vencedores, basta que nós olhemos para o espelho. E aí quem entendeu a referência, entendeu, né? Um Deus que nos faz enxergar, encontrar toda a nossa beleza, toda a nossa sabedoria, toda a nossa bondade, toda a nossa justiça e santidade, basta nós olharmos para dentro de nós. Mas de fato e verdade, irmãos, nenhuma dessas coisas se trata, de fato e verdade, ou são o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Se você ouviu alguém dizer que isso é o Evangelho, se você ouviu alguém dizer que o Evangelho, ele nos apresenta um caminho de prosperidade, um caminho que não nos trará problemas, circunstâncias difíceis, se você ouviu falar que o Evangelho nos torna pessoas mais do que realizadas em tudo que fazemos, vencedores em todos os nossos projetos, todas as nossas realizações, meu querido, minha querida, esse alguém é um falso mestre, e ele está lhe apresentando um falso Evangelho. Segundo Paulo, esse é o ensino de homens hipócritas. É o que ele diz do verso 1 ao verso 5. Homens que não apenas dissimulam a verdade, maculam a verdade, mas imitam a operação do Espírito Santo. Imitam a operação do Espírito de Deus através de um falso ensino, de uma falsa doutrina. Cristo, sua cruz, com o fim único e último de trazer glória a Deus. Esse é e sempre será o centro do Evangelho. Não nós, não nossas realizações, não nossa personalidade, não nossos relacionamentos, mas Cristo, sua cruz, a glória de Deus, isso é e sempre será o centro do Evangelho. E uma vez que nós entendemos isso, uma vez que nós compreendemos essa verdade, o serviço, as missões, os relacionamentos, a nossa personalidade, tudo isso toma o seu devido lugar. Uma vez que nós entendemos qual é a centralidade do Evangelho, todas essas coisas tomam a sua devida proporção.
diante do que muito provavelmente acontecia na igreja daquele jovem pastor, sobre a responsabilidade de Timóteo, Paulo não arrazoa, não argumenta as causas para essa apostasia. Ele não apresenta justificativas. Ele simplesmente diz a Timóteo: Timóteo, pregue, ensine, diga às pessoas que sim, falsos pastores, doutores, apóstolos, falsos profetas, ou seja lá como essas pessoas queiram se denominar, levantar-se-ão, surgirão. Pregue e ensine também à sua comunidade que algumas pessoas no meio de vocês darão ouvidos a esses falsos mestres. Darão crédito a esse falso ensino. E por que você precisa fazer isso? Por que você tem de fazer isso? É o que ele vai dizer ainda no verso 6, propondo essas coisas, apresentando os falsos mestres, apresentando que muitas pessoas seguirão falsas doutrinas. Ele diz: tu serás um bom ministro de Cristo Jesus. A palavra ministro aqui é diácono, um bom servo de Cristo Jesus. Quando você apresentar a verdade do Evangelho, quando você apresentar também o que não é o verdadeiro Evangelho, as falsas doutrinas que estão sendo ensinadas, quando você fizer isso, Timóteo, você será um bom ministro, um bom servo de Jesus Cristo. E aí ele continua, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, diz o apóstolo Paulo, seu papel não é dissimular a verdade, seu papel não é interpretar, reinterpretar, atualizar a mensagem para que ela seja mais atraente, mais aceitável, mais acessível às pessoas. Como gosta de dizer o pastor, Timóteo, não coloque um laço na verdade. Timóteo, não coloque um embrulho, um enfeite no Evangelho, porque o Evangelho é suficiente por si só. Tudo que está além ou aquém do Evangelho não pode ser reconhecido como de fato o verdadeiro Evangelho. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer aqui uma pausa para nós refletirmos sobre algumas coisas. Veja, irmãos, embora essa seja uma exortação a um pastor, embora Paulo esteja escrevendo aqui a um ministro do Santo Evangelho, alguém que nós chamamos de clérigo, um presbítero, um jovem presbítero, nós sabemos que todos nós temos o dever de defender a verdade. Todos nós temos o dever de defender o Evangelho. Mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: o quanto estamos dispostos a abrir mão pela verdade do Evangelho? Nós, durante algum tempo, ouvimos aqui sobre as palavras de Jesus do que diz respeito à bem-aventurança no Sermão do Monte. E citando as palavras do Mestre, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem toda sorte de males contra vocês. Bem-aventurados quando por causa do Evangelho vocês forem perseguidos. E aí, nós precisamos também nos questionar: quando foi que nós fomos perseguidos por causa do Evangelho? Quando foi mesmo que as pessoas nos atacaram, nos amaldiçoaram, disseram más palavras contra nós, pelo fato simplesmente de sermos cristãs e não por causa de um mau comportamento ou de um comportamento reprovável que tivéssemos? Quando foi que isso aconteceu? Irmãos, nós temos o hábito de falar que existe uma perseguição ao Evangelho no Brasil, mas isso não é verdade, irmãos. Nós temos muita liberdade religiosa no nosso país, muita liberdade religiosa. Existem locais em que as pessoas sequer podem aparecer com um livro da capa preta, com a Bíblia nas mãos, e elas são executadas. Locais em que as pessoas, para cultuar a Deus, precisam ir a catacumbas, a locais debaixo da terra, porque se elas forem encontradas, certamente serão executadas. O quanto, irmãos,
nós de fato negamos de nós mesmos? O quanto nós rejeitamos, abandonamos pela causa da verdade? O nosso serviço, a nossa sujeição, a nossa dedicação aos cultos, às celebrações, ao serviço que prestamos a um irmão, à irmã, tem por base o santo e genuíno ensino do Evangelho? Ou quando nós fazemos algo, ou quando nós prestamos um serviço, nós fazemos isso com segundas intenções, com desejos escusos no nosso coração? Quando nós nos fazemos presentes às reuniões solenes como essas, por exemplo, o que é que motiva o nosso coração a fazermos tudo isso? Será que nós de fato somos guiados pelo Espírito Santo a louvar a Deus? Será que somos guiados por seu Espírito a ofertar, louvar, orar, oferecer ações de graças a fim de que Ele seja glorificado? Ou somos movidos por nossos achismos, nossas vãs interpretações de quem Deus é, de como Deus age, e se mais dermos, mais receberemos, e se mais fizermos, mais seremos servidos? Como nós temos servido ao nosso Senhor? Quando nós simplesmente louvamos, como nós o fizemos aqui, entoamos canções ao Senhor, nós fazemos isso reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez? Ou será que não existe uma fagulha de orgulho em nossos corações e nós começamos a nos comparar com A, com B, com C? E dizemos, assim como aquele homem do ensino do mestre: ah, Senhor, graças te dou, porque não sou como fulano ou beltrano. No sermão de quarta-feira nós também aprendemos que a falsa doutrina só pode ser combatida com verdadeiro ensino. Por isso, no verso 6, Paulo, além de dizer o que diz no início, ou seja, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, ele continua dizendo: tu fostes criado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Timóteo, apresente às suas ovelhas que o ascetismo não é o Evangelho. Diga a eles que, se alguém apresenta que fazendo essas coisas eles terão um acréscimo de espiritualidade, alguma espécie de aditivo espiritual, diga que isso é o falso Evangelho, que esses são falsos mestres, e se você fizer isso, é sinal de que você é um bom ministro, um bom servo do Senhor. Mas também, Paulo conclui o verso 6, se você se portar dessa maneira, se você ensinar o verdadeiro Evangelho, se você confrontar o falso ensino, é o sinal de que você apenas não simplesmente ouviu as palavras em que você foi criado, mas também que você está sujeito a elas. Como o próprio apóstolo chama, as palavras da fé e da boa doutrina. Significa que, em contraste ao que as outras pessoas estão fazendo, isso é, se perdendo em falsos ensinos, em falsas doutrinas, você se manteve fiel às sãs palavras, você se manteve fiel e tem seguido o Evangelho que eu lhe ensinei, que os apóstolos ensinaram. De maneira, irmãos, que a defesa da verdade, a defesa do Evangelho não é um sinônimo de arrogância, de intolerância, é um dever de todo cristão. A defesa do Evangelho, a defesa da verdade e da justiça do nosso Senhor é um sinal de que temos a nossa vida sujeito àquilo que nós professamos crer. Mas do contrário, ele vai dizer no verso 7: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
Ao contrário daqueles que se perdem no falso ensino, na falsa doutrina. Ao contrário daqueles que pervertem o Evangelho no seu coração e ouvem, e creem, e professam mitos e fábulas. Como diz Paulo em outro lugar, aqueles que se sujeitam às sabedorias humanas, à eloquência, à engenhosidade humana. Aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que acolhem a palavra, apontam para uma vida submissa a essa palavra, para uma vida sujeita ao próprio Evangelho. Paulo diz a Timóteo que ele precisa ter uma completa aversão ao que não seja o Evangelho. Isso talvez seja um problema para nós, irmãos. Porque, como eu disse, é provável que algumas pessoas interpretem a defesa da verdade, a defesa do Evangelho, como arrogância, como intolerância. Mas o que Paulo está dizendo aqui na parte inicial do verso 7 é: rejeita as fábulas profanas e de velhas. Ou seja, rejeite completamente, tenha uma completa aversão a tudo que seja visto como algum tipo de acréscimo ao Evangelho. Paulo está dizendo: Timóteo, não há diálogo, não há debate. Não arrazoe com essas pessoas, não tente entender a mentalidade delas, a posição delas, não perca tempo discutindo as suas posições. Rejeite tudo que não for proveitoso à sã doutrina. E aí a gente chega no século 21, nós temos cristãos super provados, né? Pessoas que chegam à igreja, ouvem a doutrina, ouvem o Evangelho, e aí elas querem começar a fazer leituras que são contrárias à fé, que são contrárias ao Evangelho. E elas dizem: não, olha, eu vou fazer essa leitura aqui que é para eu debater, que é para eu aprender. Não! Paulo diz: rejeite tudo que é contrário ao Evangelho, rejeite completamente os falsos ensinos. Timóteo, não discuta com eles, não arrazoe com eles. Porque, na verdade, essas coisas que são um acréscimo ao Evangelho são exatamente as coisas que, no geral, as pessoas mais querem. Como eu disse, né? É isso que as pessoas querem. Aqueles que abandonam a fé, aqueles que se tornam apóstatas, infiéis à sã doutrina, são exatamente essas coisas que essas pessoas procuram. O novo, a novidade, uma nova interpretação, uma atualização da palavra. Elas querem uma nova revelação, um novo avivamento, um novo mover de Deus. Elas desejam tudo e qualquer coisa que tenha o rótulo de novo, não interessa o que seja. Eu me lembro que numa das minhas andanças, né, pelo submundo cristão das seitas heresias na internet, eu vi o vídeo de um rapaz, eu acredito que era da igreja dos Santos Anjos, que tem lá no Rio de Janeiro, que na verdade não é igreja, tá, irmãos? É uma seita mesmo, né? Eles acreditam que eles não estudam a Bíblia, eles não fazem sermão, né? Eles levam a Bíblia lá para o púlpito e na hora um anjo desce e revela então a palavra que será pregada naquela noite. E um belo dia eu estava lá perdendo meu tempo, porque sim, isso é desperdício de tempo. Estava lá vendo aquilo e a pessoa tentando falar, tentando, entre aspas, pregar, e ela sentia uma espécie de cutucão na costela dela. E ela não conseguia ficar ereta, ela não conseguia ficar em pé. Ela ficava se curvando o tempo todo, ela tentava falar e se curvava, tentava falar e se curvava, e as pessoas começaram a bater palma, começaram a dar glória a Deus, e eu disse: meu Jesus amado, o que é isso? Como bom nordestino, que peste é isso?
Mas é exatamente isso que essas pessoas que se dobram ao falso evangelho querem, desejam. É exatamente por essas coisas que o seu coração bate, que o seu coração palpita, porque o evangelho para elas não é mais suficiente. Elas querem ver alguma coisa, sentir alguma coisa. E eu sempre disse para os jovens: jovem, você quer sentir alguma coisa? Abre a porta da geladeira e fica lá na frente. Porque o evangelho não diz respeito ao que você sente ou ao que você deixa de sentir. Tem a ver com Cristo, sua cruz, a glória de Deus. Isso é o evangelho. As pessoas querem algo novo, um novo evangelho, um novo avivamento, uma nova onda de espiritualidade, um novo método de se implantar a igreja. E é aqui que as coisas começam a tocar o nosso tempo. Quando Paulo vem falar sobre esse rejeitar fábulas profanas, ele está se referindo ao hábito que havia naquele tempo, havia naquele período, em que esses falsos mestres, e eu não sei se eu posso dizer que é só daquela época, já que parece que tem mais hoje do que naquela época, em que esses falsos mestres, eles apareciam com novas descobertas. Alguns faziam uso de tradições, superstições judaicas, e aí eles começavam a fazer um malabarismo com a cabala, que mexe com matemática, né? Faziam um malabarismo lá com genealogias, enfim. Outros traziam um novo ensino tirado de um livro apócrifo, um livro mais antigo, ou um livro mais recente que não era aceito nem pela igreja, nem pelos judeus. E Paulo vai orientar a Timóteo o seguinte: qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer palavra, Timóteo, que se diferencie daquela que já foi dada por mim e pelos apóstolos, não perca tempo com eles. Não arrazoe com eles, não debata com eles, não discuta com eles, deixe-os, rejeite todas as fábulas. Porque, como eu já disse, irmãos, parece que o evangelho não é suficiente para muitas pessoas. De maneira que as pessoas chegam até nós e dizem: sim, Cristo nos salvou. Cristo, com sua cruz, nos libertou, nos salvou, mas é porque a gente ainda precisa do chofar, do candelabro, da arca da aliança, do templo de Salomão. Porque nós nos sentimos mais perto de Deus, mais próximos de Deus. Não, eu entendo, sim, eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas ainda depende da minha escolha. Eu ainda preciso aceitar, eu ainda preciso ir até lá, eu ainda preciso fazer alguma coisa, embora seja pela graça. Sim, Felipe, eu sei, Cristo e sua cruz é o que me santifica, mas eu sinto no meu coração, olha, Deus está falando aqui no meu coração, que se eu não me vestir assim, que se eu não deixar de fazer isso, se eu não deixar de usar aquilo, eu não estou em santidade diante de Deus. Timóteo, Paulo está dizendo: tudo que for apresentado e não estiver contido no meu ensino, no ensino dos santos apóstolos, não considere, considere como fábulas, como palavras profanas. E por que Paulo fala essa expressão, né, profanas, fábulas profanas? Porque uma vez que esses falsos mestres se apresentavam na igreja, eles não chegavam dizendo que eram filhos de Satanás. Não, eles chegavam como enviados de Deus. Chegavam simulando a operação do Espírito Santo. E uma vez que da sua boca saía falso ensino, falsa doutrina, um falso evangelho, eles profanavam o santo nome de Deus, quando diziam que eram enviados por Deus. Portanto, o ensino desses homens, Timóteo, deve ser considerado profano. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo disse que se ele chegasse à igreja e apresentasse um novo evangelho, uma nova visão sobre a Escritura, ele deveria ser considerado maldito. Ainda que um anjo do céu, e aí eu faço referência a essa comunidade religiosa lá do Rio de Janeiro, né? Descesse e apresentasse um novo evangelho, Paulo diz: seja anátema, seja maldito.
Paulo diz mais, Timóteo, o ensino desses homens, e aí é onde a gente entra numa parte delicada aqui do texto, o ensino desses homens deve ser rejeitado como mera história de velhas caducas. Talvez a sua versão da Escritura seja uma versão mais moderna, né? E lá não vai conter a expressão caduca, vai ter só a expressão velhas, né? Ou de pessoas insensatas, mas de fato é verdade, o apóstolo Paulo no grego está falando sim de velhas caducas. E veja bem, Paulo, ele de maneira alguma está querendo ser ofensivo, nem quanto às mulheres, nem quanto aos anciãos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha Timóteo, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a falar besteira, a gente começa a falar umas coisas sem sentido, a gente começa a falar da vida alheia, né? E aí eu começo a me imaginar Paulo, né, falando isso aqui numa igreja do século 21, né? Será que ele pelo menos subiria no púlpito, né? Mas Paulo está dizendo, olha, chega um certo período da vida em que a gente faz essas coisas, mas o ensino desses homens, a doutrina deles deve ser considerada exatamente assim, sem fundamento, sem substância, palavras ao vento, sem sentido. O ensino desses homens é completamente destituído de substância, não há relevância em uma só palavra do que eles dizem. E aí eu pergunto a vocês, é assim que as pessoas encaram? Quando um homem, uma mulher, se apresenta com palavras lisonjas, com sabedoria, com mover, é assim que as pessoas encaram esse ensino, essa doutrina? Timóteo, toda a sua eloquência, toda a sua aparente recomendação espiritual, todos os seus feitos, todos os seus predicados, toda a sua linguagem sutil não passam de palavras ao vento. E aí mais algumas rápidas observações aqui. Paulo certamente não era alguém adepto do politicamente correto, né? Ele acabou de escrever uma carta para uma igreja dizendo que o ensino dos falsos profetas, dos falsos mestres, deveria ser considerado como história de velha caduca, né? E na verdade é isso mesmo que está lá no grego, a expressão grega é essa. O que certamente tornaria o apóstolo não tão aceito em certos locais, mundo afora. Agora, alia isso ao fato de que, e essa é a parte importante aqui para nós, Paulo não abre mão da verdade que ele recebeu. Paulo de maneira nenhuma negocia o evangelho que ele mesmo ensina a Timóteo. Ele não chega até Timóteo e diz assim, Timóteo, olha, veja bem, eu vou te ensinar aqui o santo evangelho, mas vai com calma. Não diga que você está tão certo assim. Não diga que apenas isso que você está falando é o santo evangelho e que os outros não são. Não, Paulo não faz isso. Paulo diz, diante dos desafios que esse jovem tem de enfrentar, ele diz que diante dos percalços, diante do falso ensino, dos falsos mestres, ele recebeu a responsabilidade, o dever de não apenas acusar os falsos mestres, de apontar a falsa doutrina, mas também de defender o verdadeiro evangelho. E Paulo diz, Timóteo, aquilo que eu te ensinei, as sãs palavras, a sã doutrina, no qual você se fez participante, aquilo que você recebeu de mim é o único evangelho verdadeiro. E aí eu faço uma pergunta a todos nós, irmãos. Se essa fosse uma carta do pastor Hugo, aquele que ele incumbiu dessa comunidade, como nós receberemos isso? É claro, talvez alguém possa dizer assim, mas Filipe é o apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo bem, se coloque então no lugar daquelas pessoas que estão ouvindo a carta que Timóteo está lendo.
Timóteo assume o púlpito, Timóteo chega no templo para pregar o evangelho e diz: olha, tudo isso daí que estão falando aí fora é falso evangelho, todos eles são falsos ministros, falsos apóstolos. Agora ouçam a verdadeira doutrina. Como aquelas pessoas ouviriam aquilo, irmãos? Na verdade, como nós temos recebido o evangelho, irmãos? Como nós temos recebido aquilo que sazonalmente ouvimos nesse lugar? A segunda observação que eu faço aqui no verso de número 7, que nós podemos observar, é que o apóstolo diz a Timóteo que a falsa piedade, a eloquência enganosa desses homens, não deveria iludir de modo algum os verdadeiros cristãos. A sua lisonja de palavras, a sua sabedoria, a sua eloquência, a sua dissimulação, na verdade a sua simulação da operação do Espírito Santo, não deveriam persuadir aqueles que ouviram o verdadeiro evangelho. Por isso ele vai dizer, verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade aqui, Paulo usa essa expressão que pode ser entendido como a prática dos exercícios espirituais. Rejeita as fábulas, rejeita o falso ensino, rejeita as palavras profanas, sem sentido, sem substância, mas te exercita-te a ti mesmo em piedade, na prática do evangelho, na prática da doutrina, não apenas ouvindo, mas se sujeitando àquilo que você ouviu. E aí no verso 8 ele diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Aqui eu parto para a conclusão, pedindo para que nós reflitamos, irmãos. Veja, Paulo não está aqui de maneira nenhuma negligenciando, transformando em uma coisa negativa o exercício físico. Paulo não está proibindo os cristãos de se exercitarem, os crossfiteiros aí de plantão, os marombas. Não é isso que Paulo está fazendo. Depois que Paulo apresenta o problema daquela comunidade, depois que ele apresenta que falsos mestres entraram, que pessoas se sujeitaram a esse falso ensino, ele apresenta então qual deve ser o caminho trilhado, a fim de não partilharmos desse caminho tenebroso. Ele apresenta quais devem ser então as opções, o que devemos fazer para não sermos como os apóstatas. O que Paulo está fazendo aqui, na verdade, é uma comparação positiva. Se você observar bem o verso 8, Paulo não está dizendo que o exercício físico para nada se aproveita, ele está dizendo para pouco proveito. E ele usa essa expressão pouco proveito porque, em comparação à vida física, às atividades, os exercícios que nós chamamos de doutrinas espirituais, exercícios espirituais, são infinitamente mais proveitosos do que o exercício físico. Então o problema não é o exercício físico. O problema é abandonar os exercícios espirituais, abandonar o exercício da piedade, o exercício do evangelho e fazer a prática apenas dos exercícios físicos. Os exercícios, as disciplinas espirituais servem para exercitar, edificar a nossa musculatura da fé. Assim como nós nos tornamos mórbidos, sedentários, sem força quando se faz necessário o uso de certa força, quando nós não praticamos exercícios, se nós não vivermos em oração, se não examinarmos a palavra, se não observarmos o hábito do jejum, que força nós teremos contra a tentação? Se não examinamos as Escrituras, se não examinamos o Santo Evangelho, como nós reconheceremos o falso Evangelho, a falsa doutrina, o falso ensino, se nós não conhecemos nem mesmo o verdadeiro Evangelho?
Que força nós teremos, irmãos, para rejeitar as nossas próprias vontades? Que força teremos para negar o nosso próprio eu e nos sujeitar ao Santo Evangelho? Paulo está dizendo: Timóteo, rejeite as fábulas, rejeite as contendas por causa de palavras sem sentido, sem substância, e ao contrário, gaste tempo com oração, leitura da palavra, jejum, caridade. Essas coisas, diz o apóstolo Paulo, são proveitosas não apenas na vida presente, na vida terrena, mas também na vida vindoura. Paulo, portanto, está indicando, está nos dando indícios de que as pessoas que ele fala, do verso de número 1 ao verso de número 5, naufragam na fé, se tornam infiéis ao Evangelho, abandonam a boa mensagem, se tornam apóstatas. Se tornaram exatamente porque lhes faltou a prática daquilo que eles ouviram inicialmente. Por isso, mais uma vez, eu nos questiono, não apenas você, mas também a mim. Como nós temos recebido o Evangelho, irmãos? E uma vez que nós o temos recebido, uma vez que temos consciência de que ele é de fato o verdadeiro Evangelho, o que nós fazemos a respeito disso? É claro, nós sabemos as respostas para essas perguntas. Devemos nos sujeitar a esse Evangelho, devemos praticar esse Evangelho, devemos viver a santa palavra de Deus. E aí a gente também sabe que quando a gente vive em constante murmuração, quando vivemos com um coração inconstante, impaciente, por causa de algo que nos falta, isso acontece porque nós não gastamos tempo meditando sobre o cuidado de Deus com o seu povo durante a história. Vivemos tempos de ansiedades, de crises psicossomáticas, porque em muitas ocasiões nós gastamos o nosso tempo, enchemos a nossa mente, o nosso coração com as coisas desse mundo. Não meditamos sobre o cuidado de Deus revelado na Bíblia. Não nos debruçamos em oração, não nos debruçamos em súplicas. E a Escritura inclusive nos orienta que às vezes quando nós oramos a Deus e às vezes não recebemos, é por quê? É porque o nosso coração não está sujeito à vontade de Deus. É porque oramos, pedimos, rogamos e suplicamos para satisfazer os nossos próprios interesses, nossos próprios apetites. Sejamos sinceros, irmãos, conosco mesmo. Quanto tempo nós gastamos com Deus e o seu reino? E não venha me dizer que isso é religiosidade. Porque muitos de nós, talvez todos nós, sequer hoje, abrimos a Escritura e passamos 1, 2, 3 horas lendo a palavra de Deus. Mas nós temos tempo sempre para as nossas coisas, para os nossos afazeres. Passamos o nosso dia ocupado com as nossas coisas, lotamos a nossa mente de tudo aquilo que nos ocupa e nos interessa simplesmente. Aí a gente chega num lugar como esse e desejamos um mover diferente, um agir diferente. E desejamos que quando a pessoa estiver lá pregando, o nosso coração arda, estremeça. Desejamos ouvir uma nova palavra, sentir algo novo. Na linguagem do Tim Chester, nós passamos a nossa vida inteira na nossa reserva espiritual. Passamos a nossa vida no limite da espiritualidade. Aí a gente quer subir uma grande montanha com o carro na reserva. Aí nós estamos com o nosso carro no reserva e queremos correr o Interlagos. Não, irmãos, isso não vai acontecer. Paulo diz: Timóteo, exercita-te na piedade,
pratique as atividades da fé, porque isso sim é proveitoso, e não apenas para essa vida, mas também para a vida vindoura. Não porque apareceu um cara ali e a gente precisa debater, porque vamos defender o Evangelho, vamos fazer isso. Paulo diz: não, isso não é defesa do Evangelho. Pratique a piedade, pratique o Evangelho, viva o Evangelho, ande em santidade, ame a justiça de Deus, porque isso é proveitoso para nós. E rejeite o falso ensino, ponto final. Mas acontece que vez ou outra nós flertamos com o novo. Vez ou outra nós flertamos com a novidade, com algo que nos faça sentir um arrepio, nos faça sentir um calafrio. Paulo diz: exercita-te, Timóteo, na piedade, pratique as atividades da fé. Verso 9, verso 10, Paulo diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso nós trabalhamos e lutamos, pois esperamos um Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Vou pular aqui para o verso 10, porque eu sei que é o verso mais complicado. Veja, em primeiro lugar, Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui. Ele não está dizendo: olha, por isso nós trabalhamos, por isso nós lutamos, ou seja, para alcançar essa vida eterna, a vida do porvir, a vida vindoura. Por isso que, imediatamente após, quando ele fala por isso trabalhamos e lutamos, ele vai prosseguir, pois esperamos no Deus vivo. Ou seja, ele fala: sim, trabalhamos, lutamos, labutamos, mas continuamos esperando no Deus vivo. O que Paulo está dizendo é que não podemos acreditar que colheremos os resultados do Evangelho se nele não vivermos. Não podemos nos enganar, nos iludir, achando que pelo simples fato de ouvirmos a boa doutrina, o bom Evangelho, e não vivendo esse Evangelho, que vamos alcançar alguma coisa de Deus, porque não vamos, irmãos. Não vamos. O que Paulo ensina nos fortalece contra o falso ensino, falso evangelho, a falsa doutrina, os falsos mestres. É não apenas, ouvir a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, mas também exercitar-se nesse evangelho. Vivê-lo na prática, na sujeição do dia a dia às verdades contidas na Escritura, porque fazendo assim, trabalhando assim, lutando assim, esperando em Deus, alcançaremos a vida do porvir. Se não vivermos na prática do Evangelho, não podemos esperar receber nada dele. Porque no fim, diz a Escritura, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra Salvador aqui, no verso de número 10, como salienta o reverendo Augusto Nicodemos, ela tem o sentido não de Salvador, escatologicamente falando, ou seja, salvar todos os homens da condenação, porque aí nós teríamos que cair no universalismo, né? E o próprio apóstolo Paulo ensina que pessoas serão condenadas ao fogo eterno. O sentido, para melhor explicar essa expressão aqui, é salvar no sentido de propiciar libertação, cuidado, zelo. E é o que Jesus disse, que o Senhor faz com que sol e chuva venham sobre justos e sobre injustos. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, trabalhe pela fé, lute pela fé, espere em Deus, porque o Senhor há de nos propiciar cuidado, zelo, provisão, e não somente a nós, mas a todos os homens, mas principalmente aos da fé. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor nós nos sujeitarmos ao santo evangelho, que a nada nos cobra, que de nada nos cobra para chegarmos a Deus,
mas tudo nos exige para viver por Ele, do que qualquer outra coisa. Nos sujeitemos, pois, ao santo e genuíno Evangelho de Deus. Curvemos nossa cabeça. Pai, oramos mais uma vez a Ti nessa noite. E rogamos que o Teu santo e bendito Espírito nos auxilie, nos ilumine, nos instrua, nos dirija a sempre porfiarmos pela verdade do Evangelho, a sempre nos deleitarmos na Tua palavra, no santo e genuíno Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos que haja disposição em nosso coração para rejeitar tudo quanto for contrário à sã doutrina. Senhor, pedimos que o nosso coração arda por Ti. Pedimos que o nosso coração suspire, anseie, deseje Tua boa palavra, Teu bom ensino. Mas Te pedimos também que haja disposição em nós, o nosso coração, para obedecer a essa palavra, viver essa palavra. Porque não fomos chamados simplesmente a conhecê-la, compreendê-la, entendê-la, mas também, principalmente, para vivê-la, exercitá-la, praticá-la, experimentá-la, Senhor, em nossa vida. Nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, porque sabemos que isso é impossível a nós. Sabemos que o nosso coração é mau, perverso, e se não for a Tua graça, a Tua operação, nada faremos, nada realizaremos. Portanto, assim como o Teu servo pediu, peço também, pede-nos o que queres. Pede-nos aquilo que o Senhor deseja que façamos, mas concede-nos a graça, concede-nos o poder de fazê-lo, de efetuá-lo, por meio de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém.